O meu nome é André Costa Oliveira. Hoje eu não ministrarei a aula. Nosso tema poderia até chamar-se de homilia, mas tecnicamente apenas um ministro ordenado, ou seja, bispo, padre ou diácono, podem proclamar a homilia durante a missa. Então hoje eu os convido à reflexão e à meditação sobre os acontecimentos das últimas horas e até dos últimos meses ao redor do mundo. Falaremos hoje sobre a Quarta Roma e o fim dos tempos, bem como o falecimento do Papa Francisco, significando aí um marco escatológico na Igreja. Antes de iniciarmos, eu preciso, claro, explicar o significado da palavra escatologia na Igreja. Escatologia, pessoal, é a parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos da história da salvação, ou seja, as realidades últimas da vida humana e do mundo à luz da fé cristã. A palavra vem do grego eschatos, último, e logia, que significa, como a gente sabe, estudo ou discurso. A escatologia trata principalmente dos seguintes temas: morte como fim da vida terrena e passagem para a eternidade, juízo particular de cada alma após a morte, os conceitos de céu, inferno e purgatório, os destinos possíveis de todas as almas, e a segunda vinda do Cristo ao final dos tempos, a ressurreição dos mortos, o juízo final e a consumação do mundo, não como o final da história, mas sim como a certeza que Deus conduzirá a história ao seu cumprimento em Cristo, com justiça, misericórdia e plenitude. Feitas essas considerações, então, iniciais, agora prosseguiremos. Pessoal, vivemos em um mundo e um tempo carregado de presságios. A morte do Papa Francisco ocorreu na data de hoje, 21 de abril de 2025, durante o período conhecido na tradição cristã como Pascuela, que é o tempo entre a ressurreição de Cristo, que é o domingo de Páscoa, e a ascensão de Cristo, que se dá 40 dias após o domingo de Páscoa, quando ele deixa em definitivo o plano terreno até o seu retorno. Eu não recomendo aquele que é temente a Deus que encare esse evento como um ciclo natural da vida, exceto, claro, se você não tem religião alguma. Para muitos, esse acontecimento de hoje é a conclusão de um ciclo profético, teológico e simbólico antiquíssimo. Já para outros é um aviso e para todos os demais, sem sombra de dúvida, é um sinal a ser interpretado com temor e com vigilância. Desde os primeiros séculos, os cristãos entenderam o tempo à luz da revelação, ou seja, não como um simples acúmulo de horas, dias, semanas, meses, anos, mas como o Kairos, que é o tempo de Deus. Nesse horizonte, a história se estrutura em etapas, em quedas e elevações, em perseguições, em derrotas e em glórias. E é dentro desse mesmo espírito que surgem algumas imagens fundamentais, como as que agora abordaremos: as 4 Romas e a expectativa escatológica do fim do mundo. A ideia das 3 Romas e da futura 4ª Roma não é necessariamente geográfica, ainda que também possa ser interpretada dessa forma. A primeira Roma, gente, embora seja lá o começo de tudo, templo, sacrifício, crucificação, ressurreição, etc., não é a cidade de Jerusalém como muitos defendem. Jerusalém é uma cidade santa, não há dúvida, mas também é a cidade que rejeita os profetas e que mata o Filho de Deus. Com a destruição do templo, isso no ano 70, a Jerusalém histórica é então julgada e a igreja que se iniciava logo se vê chamada a continuar o plano de salvação além dos muros da cidade. E por isso, a primeira Roma é a própria Roma,
capital do maior império conhecido, na qual derramou-se o sangue de Pedro e o sangue de Paulo, e que, sob a liderança do imperador Constantino, no século IV, legaliza o cristianismo e passa a moldar a própria estrutura do império e de boa parte do mundo que até então se conhecia. Só que Roma entra nos séculos posteriores em profunda decadência e degeneração moral e acaba por ser conquistada. Eis que surge a Segunda Roma, a cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, e fundada alguns séculos antes pelo próprio imperador Constantino, inclusive, ascendendo como o centro da cristandade oriental ortodoxa e teológica. E aí dois fatos importantes acontecem. O chamado Grande Cisma do Oriente, em 1054, que foi literalmente a ruptura entre a Igreja do Ocidente, católica apostólica romana, já reestruturada e poderosa lá em Roma, e a Igreja do Oriente católico ortodoxo, por conta de disputas teológicas, autoridade papal, diferenças litúrgicas e culturais, claro, idioma, além de conflitos políticos e eclesiásticos. E o outro fato de suma importância foi a queda da própria Constantinopla nas mãos dos turcos otomanos, 1453, que eram muçulmanos. E a Rússia, que em sua maioria já contava com uma população majoritariamente cristã ortodoxa, reivindica para si o título de Terceira Roma, ainda que reconhecendo e respeitando o catolicismo apostólico romano e a instituição do Vaticano, que é bom lembrar, já existia desde o século IV, edificado ali em torno do túmulo de São Pedro, na Basílica de São Pedro hoje. E assim ficou até agora o nosso cristianismo, dividido entre o catolicismo apostólico romano, sediado lá no Vaticano, e o cristianismo ortodoxo, que para muitos se concentra em Moscou, na Rússia. Essa é a fase da Terceira Roma, separada por alguns quilômetros entre a Rússia e o Vaticano. Mas os santos padres, os profetas, os ascetas e os grandes místicos sempre souberam que essa Terceira Roma também era provisória, e a história vem demonstrando exatamente isso. Eles estavam certos, eles estão certos. A imensa decadência do leste europeu, recém-saído de um totalitarismo comunista soviético que assassinou covardemente milhões de seres humanos, bem como a decadência do Ocidente, promotor de genocídios e atrocidades e aberrações culturais gigantescas ao longo dos séculos 19 e 20, são prova disso tudo. Eu diria que nesses 200 anos, inclusive, o demônio venceu de longe, por nocaute, inclusive. Eis então que aqui estamos em um tempo de pessoas solitárias, vivendo irrealidades, destruindo tradições, desrespeitando cada vez mais os nossos anciãos, e o livro de Provérbios, lá no Antigo Testamento, já nos alertava sobre isso, enfrentando provações profundas e estremecendo os alicerces da igreja. Muita gente associa esse tempo à vinda do anticristo. Paulo, por exemplo, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala de um obstáculo que impede a manifestação do homem da iniquidade. Ou seja, quando esse obstáculo for removido, então chegará o Apocalipse. Os intérpretes, ao longo dos séculos, apontaram esse obstáculo como o Cátenon, que é o poder que contém o mal, identificado ora como um império ou como uma autoridade espiritual da igreja, e especialmente na figura do Papa. Em outras palavras, quando a igreja se vê desolada e enlutada ante a ausência de um Papa, de um líder espiritual que seja virtuoso, fica vulnerável. E o mal, tal qual um vírus oportunista em um corpo indefeso de imunidade baixa, intensifica o ataque até que esse corpo seja ceifado pela morte. E aqui entramos no terreno das profecias.
São Malaquias, no século XII, teria recebido uma revelação com os lemas de todos os papas até o fim. Independentemente da autenticidade do texto, o fato é que a lista culmina com Francisco, sob o lema Petrus Romanus, Pedro Romano. Segundo a profecia, esse último pastor conduziria a igreja entre grandes tribulações, e a gente está vendo isso, e então virá o juízo. Não se trata de uma previsão pontual de datas, mas de uma percepção de que chegaria o tempo do confronto final entre luz e trevas, verdade e mentira, Cristo e anticristo. Como eu já disse anteriormente, o Papa Francisco faleceu durante a Pascuela, esse tempo litúrgico tão carregado de mistério. O ressuscitado já apareceu aos discípulos, mas ainda não ascendeu à casa de seu Pai. O Espírito ainda não foi derramado. Jesus está presente, mas não plenamente. É um tempo de transição, de ausência que antecipa a plenitude. E agora, com a falta daquele que usava o anel do pescador, esse simbolismo se intensifica. A igreja está sem o Papa, assim como os discípulos estiveram sem o Mestre entre a Ascensão e o dia de Pentecostes. É o tempo do cenáculo, tempo de oração, de silêncio, de dúvida, de espera, mas também do medo e da expectativa. A liturgia segue, mas o coração do mundo católico sente a ausência. E aqui, nesse momento, eu lhes indago: teria chegado agora o tempo da Quarta Roma? Essa expressão, Quarta Roma, não pertence à tradição clássica da teologia, mas eu a utilizo aqui tanto em sua forma física quanto em simbolismo. Só que a Quarta Roma não se trata de uma cidade edificada, ou até de repente se trate disso, mas sobretudo de uma realidade espiritual. Uma Roma que não será mais um império, nem uma basílica, nem um trono, mas um corpo disperso, escondido, perseguido. A igreja no deserto, como a mulher do Apocalipse, que foge para um lugar preparado por Deus, onde é sustentada longe da presença do dragão. Essa Quarta Roma será a igreja dos pequenos, dos mártires, dos santos desconhecidos, dos fiéis escondidos, será a igreja das catacumbas, das famílias que rezam em segredo, dos padres que celebram missa em grutas, dos consagrados que vivem no anonimato. A Quarta Roma não terá poder político ou econômico como o bezerro de ouro amaldiçoado. Não terá prestígio hollywoodiano, não será ouvida aos gritos e encenações nos palcos do mundo. Mas nela arderá o fogo do Espírito, como ardeu no coração dos primeiros cristãos. Será a igreja do tempo final, a igreja do combate escatológico, a igreja que esperará o retorno do esposo com as lâmpadas acesas. Muitos santos e místicos apontaram para esse tempo. Em Fátima, por exemplo, a Virgem fala de um bispo vestido de branco que caminha entre cadáveres e morre sob uma chuva de flechas. Em La Salette, fala-se de uma apostasia que começa de cima no clero. Santa Faustina também fala de uma grande hora da misericórdia antes da vinda do justo juiz. E o próprio Papa Bento XVI, ao renunciar, disse claramente que o Senhor o chamava a subir o monte e permanecer ali em oração, como Moisés, enquanto o povo o combate. Todos nós sabemos que Francisco foi um Papa que gerou divisões e esperanças ao mesmo tempo, luzes, mas também sombras. Mas a sua morte, nesse momento simbólico, parece realmente o fechamento de um ciclo. Não apenas o da sua vida, mas o de uma era inteira da Igreja. Além disso, todos nós sabemos que a Terceira Roma, Oriente e Ocidente, vive em colapso. Leia o jornal, veja você mesmo as tensões que o nosso mundo enfrenta, a profunda imaturidade das pessoas, a solidão que se espalha igual uma bactéria impiedosa, a intolerância, a brutalidade entre irmãos e entre compatriotas.
e estando a terceira Roma em colapso, e se a quarta Roma já está em gestação, então o tempo em que nós vivemos hoje é o tempo do entremeio, exatamente como o sábado de Aleluia, quando Jesus Cristo está morto no sepulcro e os seus seguidores ainda duvidam quanto à esperança da ressurreição ao terceiro dia. É o tempo da prova da fé e é também o tempo do testemunho. Mas talvez estejamos, como disseram os primeiros cristãos, nos últimos dias. Talvez o mundo veja-se ainda muito em sofrimento antes da vinda do rei. Talvez o anticristo já opere nos bastidores, ou talvez ainda tenhamos tempo, mas o chamado será sempre o mesmo: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. E, finalizando, uma profecia minha, imagina, quem sou eu para isso, mas eu quero que vocês escutem. O Brasil é atualmente o país com o maior número de católicos no mundo. Segundo o Anuário Pontifício de 2025, divulgado pelo Vaticano, o Brasil possui cerca de 182 milhões de fiéis católicos, o que representa aí 13% da população católica global. Provavelmente a última trincheira do cristianismo verdadeiro. E eu vejo alguns sinais não oficiais, não dogmáticos, mas místicos e espirituais, de que uma quarta Roma nascerá não mais no norte, gelado, acima da linha do Equador, mas no sul, fecundo e ferido da humanidade. O Brasil é uma terra de paradoxos, injustiça e generosidade, sincretismo e fé, violência e piedade. O Brasil que acolheu a cruz antes mesmo da espada. O Brasil, onde milhões ainda se ajoelham diante do Santíssimo em procissões de poeira e canto. O Brasil, onde Nossa Senhora apareceu, negra e escondida, como sinal dos humildes que herdarão a terra. E se Roma, Constantinopla e Moscou simbolizaram a força imperial da fé, o Brasil pode, sim, simbolizar a sua humildade fecunda, a sua mansidão profética e o seu coração sempre aberto. E talvez, quando o mundo lá do norte, cansado, secularizado e esgotado de si mesmo, perder definitivamente o fôlego para o maligno, um sul despido de arrogância, mas cheio de amor, de repente acorde e se levante. Um sul onde a igreja se faz povo e não aparato, onde o espírito ainda dança nas palmas dos fiéis e nos olhos marejados das pessoas. Penso eu que a quarta Roma não precisará de tronos, bastará um altar de madeira, um coração contrito e uma luz que venha lá de dentro. Essa nova Roma não terá muralhas, mas terá o que importa, gente: fé sempre viva, caridade operante e esperança indestrutível. Os preceitos exatos dos ensinamentos de São Paulo. E agora eu cito um último palpite. Fiquem muito atentos à cidade de São Paulo.